Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num momento bem interessante da Fórmula 1. O foco é no Oscar Piastri. Tem saído bastante coisa sobre o desempenho recente dele, né? Especialmente depois do GP da Espanha. E como isso se encaixa, sim, na história do esporte. A ideia aqui é tentar entender o que essa fase dele significa de verdade. E o ponto de partida é algo que chama a atenção mesmo. O Piastri acabou de igualar uma sequência de pódios consecutivos pela McLaren, uma marca que era de ninguém menos que Ayrton Senna. O que a gente pode tirar disso, hein? Sim, sim, exatamente. Essa marca de 8 pódios seguidos, ela iguala o que o Senna fez lá em 1988, também correndo pela McLaren. E colocar um piloto, sabe, tão jovem, no começo da carreira, lado a lado com um nome como o Senna, nesses termos, ahn, já é bem significativo. Mostra uma consistência, assim, notável. E consistência é um dos pilares para construir grandes resultados na F1, né? 8 pódios seguidos. A única corrida que ele ficou fora foi a primeira, lá na Austrália, e essa sequência ainda veio com essa vitória dominante na Espanha. Pole liderou quase tudo. Mas voltando para a comparação com o Senna, a gente está falando de eras muito, mas muito diferentes. Essa comparação é mais uma, tipo, curiosidade estatística ou ela diz algo real sobre o Piastri hoje? Essa é uma ótima pergunta. Porque, de fato, as eras são, bom, incomparáveis em termos de tecnologia, formato das corridas, tudo. Ninguém está dizendo que o Piastri é o novo Senna. Claro que não. O valor da estatística, eu acho, está em destacar a consistência em si. Sabe, subir no pódio 8 vezes seguidas, isso exige uma combinação de velocidade, claro, mas também um baixo índice de erros e a capacidade de tirar o máximo do carro em pistas e condições diferentes. Isso era raro na época do Senna e continua sendo raro hoje. É um indicador de alto calibre, eu diria. Entendi. Então, o ponto é o feito da consistência mesmo. Não importa tanto a época. Ok. E essa sequência do Senna, que é marcante, claro, mas ela não é a mais longa da própria McLaren, certo? Acho que as fontes mencionavam o outro nome também. Correto, isso mesmo. Dentro da história da McLaren, o recorde na verdade pertence ao Lewis Hamilton. E o que torna o feito dele talvez ainda mais impressionante é que foi em 2007, o ano de estreia dele. O Hamilton conseguiu 9 pódios consecutivos. 9, começando logo na primeira corrida, na Austrália. Uma sequência incrível para um novato, né? Que só acabou com um nono lugar lá no GP da Europa. 9 pódios. Logo no ano de estreia. Uau! Impressionante. Isso mostra que essa consistência em alto nível pode sim aparecer cedo na carreira. Então, o Piastri está a um pódio de igualar o recorde da equipe. Um recorde estabelecido pelo Hamilton como estreante. Exatamente. Quer dizer, cada corrida agora adiciona essa camada de contexto histórico, né? Fica mais interessante acompanhar. E para a gente ter a perspectiva completa, acho que vale lembrar qual é o recorde absoluto de pódios consecutivos na F1, o geral. O recorde geral. Qual seria? Imagino que seja de alguém como Schumacher, talvez. Acertou em cheio, pertence ao Michael Schumacher. É uma sequência, assim, impressionante de 19 pódios seguidos. 19. Foi entre o GP dos Estados Unidos de 2001 e o GP do Japão de 2002. Isso reflete muito o domínio, né, quase absoluto da Ferrari naquela época e também dimensiona o tamanho do desafio que é manter esse nível de performance por tanto tempo seguido. 19. Caramba, é um número que parece de outro planeta mesmo. Ok, então recapitula no cenário. Piastri igualou Senna na McLaren com 8 pódios. Está perseguindo o recorde da equipe, que é do Hamilton com 9, e o recorde geral do Schumacher com 19 serve como o horizonte máximo de consistência na F1. É, e o que eu acho fascinante de observar, com base nos dados que a gente tem, é essa capacidade de entregar resultados, sabe? Continuamente e tão cedo na carreira. Não é só ter um carro competitivo que a McLaren claramente está fornecendo agora. É sobre a execução do piloto, a interação com a equipe na estratégia, a gestão da pressão. Tudo isso, ver o Piastri entregando isso corrida após corrida, é um sinal forte de maturidade. E de potencial, claro. É uma combinação potente mesmo, o talento individual e o desempenho da equipe funcionando bem juntos. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Considerando esses marcos históricos como referência, né, e essa fase atual do Piastri,
Que tipo de história, que tipo de trajetória ele pode estar começando a escrever na Fórmula 1? É algo para a gente observar com muita atenção nas próximas etapas, sem dúvida.